Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Primeira dica, você sempre procura um lugar bem calmo, arejado, ventilado e silencioso. Tenha sempre perto de você o seu estojo de caderno do seu lápis, sua borracha, seu apontador, o seu material escolar que você vai precisar para a sua aula. Carregue sempre com você, leve sempre com você o seu livro didático, o seu caderno, o seu apontador, o seu caderno de atividade, o material didático que você for utilizar. E hoje o nosso material didático, o livro que você vai utilizar é o livro de matemática. Peguem o livro de matemática de vocês, abram na página 314 a 316, nós vamos falar sobre medidas. A medida de capacidade, a medida de temperatura e a medida do tempo. Quando eu falo capacidade, é a quantidade que cabe dentro de um recipiente. Temperatura é a medição, é a temperatura do corpo, do ambiente. E o tempo, quando eu me refiro em tempo, eu estou falando em minutos, segundos, hora. Só que o tempo não se diferencia só em minuto, segundo e hora. Também nós podemos organizar nosso tempo através dos calendários. Só que a gente vai falar por parte. Agora nós iremos falar sobre a medida de capacidade, que está lá no livro de vocês, na página 314 a 316. Quando a gente concluir a medida de capacidade, vocês abrem o livro de vocês na página 320 e 321, iremos falar sobre temperatura e sobre o tempo 325. Vamos lá, gente, acompanhar a aula junto com a tia. Medida de capacidade. A medida de capacidade representa as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. É a quantidade de líquido que cabe naquele recipiente. A principal unidade de medida da capacidade é o litro. O litro, ele representa a capacidade de um cubo numa Orestes, igual a 1 decímetro. Como o volume é um cubo, é igual à medida de aresta elevada ao cubo, temos então a seguinte relação. 1 litro é igual a 1 decimilitro cúbico. 1 litro, um cubinho cabe 1 decimilitro cúbico. Mudança de unidade. O litro é a unidade fundamental e a unidade padrão da unidade de capacidade, de medida de capacidade. É o litro. Entretanto, é usado o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, que são os seus múltiplos da medida de capacidade. Os múltiplos do litro é quilolitro, hectolitro e decalitro. E os submúltiplos são decilitros, centilitros e mililitros, que são os submúltiplos do litro. Como o sistema padrão de capacidade é decimal, as transformações entre os múltiplos e múltiplos são feitas multiplicando ou dividindo por 10. Ou você multiplica por 10, ou você divide por 10. A tia estou mostrando para vocês a tabela. Vocês também podem fazer tipo na escadinha. Na escadinha, se eu estou subindo, eu vou multiplicando. Se eu estou descendo, eu vou dividindo. Se eu estou subindo de litro, de quilômetro até chegar em litro, eu vou multiplicando. Vou multiplicando. Se eu estou subindo, eu vou multiplicando. Se eu estou descendo, eu vou dividindo, certo? Se eu vou levar da esquerda para a direita, eu vou multiplicando. E da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda, eu vou dividindo. É só vocês analisarem. Se eu estou de quilolitro para litro, eu vou multiplicando por 10. Se for de quilômetro, quilolitro para litro, eu vou multiplicando por 10. Se eu quero chegar de quilolitro para litro, eu vou multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Eu vou multiplicar de 10 em 10.
Se eu quero de litro para me chegar, eu vou dividir de 10 em 10. Assim sucessivamente. Se eu tenho de litro, eu quero chegar em mililitro, eu vou multiplicando de 10 em 10. Se eu estou em mililitro, eu quero chegar em litro, eu vou dividindo de 10 em 10. Se eu vou subindo, eu vou multiplicando. Se eu vou descendo, eu vou dividindo. Exemplo, 60 ml de leite corresponde a quantos litros de leite? Seguindo a tabela de conversão, seguindo aquela tabela, podemos perceber que para converter o mililitro para um litro, devemos dividir 60 mililitros 3 vezes por 10. Você lembra que eu mostrei aqui na tabela que eu quero de mililitro, eu tenho aqui, está dizendo que eu tenho 60 mililitros, eu quero transformar ele em litro. Como é que a tia faz? Se eu tenho em mililitro, eu quero transformar ele em litro, eu vou dividir. Eu estou descendo. Quando eu quero subir, eu vou multiplicando. Então, eu vou dividir 60 mililitros por 10 vezes 10 vezes 10. Quantas casas decimais? Quantas casas eu tenho que chegar para chegar em litros? Eu tenho uma casa, duas casas, três casas. Eu vou dividir por 10 e por 10. Vou pegar o 10, dividir 3 vezes. Que 10 por 10 por 10 eu vou dividir por 1000. Então, eu seguindo a fórmula que a tia mostrou na tabela de conversão, eu vou dividir 60 3 vezes por 10, que é o mesmo que eu dividir 60 por 1000. Eu dividindo 60 por 1000, eu interventando, como é que a tia vai fazer? Fica 0,06 litros. Eu converti, certo? Fica 0,06 litros. A medida de temperatura. Quando queremos medir a temperatura de uma pessoa, de um ambiente, de um refrigerador, da água, entre outros, utilizamos objetos chamados termômetro. Quando a gente está com febre, a mamãe vai para o hospital, então a mamãe pega um termômetro para medir a temperatura que o seu corpo se encontra. Então, para medir uma temperatura, seja lá qual seja, ou uma pessoa, ou um ambiente, um refrigerador, a gente utilizamos o quê? A medida de temperatura. Qual é o instrumento que a gente utiliza isso? Um termômetro. Temos 3 tipos de termômetro que possuem utilizações diferentes. Para medir a temperatura de um ambiente, utilizamos o seguinte termômetro, que é esse que a tia mostrou para você, quando a gente vai medir a temperatura de um determinado ambiente. Já para medir a temperatura de um refrigerador, caixa térmica, entre outros, utilizamos o seguinte instrumento digital, que é um termômetro digital, que é esses que a mamãe bota debaixo da axila para a gente descobrir a temperatura que se encontra no nosso corpo. A temperatura de mercúrio é exclusiva para a medição de temperatura de pessoas, que é esse termômetrozinho que dentro dele tem um mercúrio. A temperatura do nosso corpo em estado normal é de 36,5 graus Celsius. Em temperatura normal, nossa temperatura normal do corpo de qualquer ser humano é de 36,5 graus Celsius. Caso ocorra variações nessa temperatura, nós devemos procurar um médico rapidamente, pois a febre é sintoma de que alguma coisa no nosso corpo não está bem. Quando a pessoa sente febre, é como se o seu organismo ele estivesse colocando para fora ali, mostrando que algo de errado tem dentro de você. É uma maneira que o corpo da gente tem para reagir a algo estranho que tem no nosso corpo. A meteorologia é responsável para medir a temperatura de um ambiente de uma cidade, informando a previsão do tempo no que diz a respeito ao calor e ao frio. Então, a meteorologia, ela é responsável para medir a temperatura do ambiente que se encontra. Ela mede o quê? O calor e o frio.
A medida de tempo. A medida de tempo, ela surge para atender às diversas necessidades do ser humano. Como compreender o período do tempo entre o cultivo e a colheita e até mesmo o que o sol vai se pôr e vai nascer? Antigamente, a primeira referência para o controle do tempo foi o sol. Assim, os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição que a Terra se encontrava em relação à principal estrela, o Sol. Então, antigamente, os nossos ancestrais, eles mediam o tempo através do Sol e do movimento que a Terra. Se o Sol ele estivesse em relação à Terra, a Terra estivesse em relação ao Sol, eles diriam qual era o horário, se era de manhã, se era de tarde, se era de noite. Então, nossos ancestrais, eles mediam o tempo antigamente através do Sol. Horas, minutos e segundos. Muitas vezes necessitamos transformar uma informação que está, por exemplo, em minutos para segundos ou em segundo para hora. Para tal, devemos sempre lembrar que uma hora ela tem 60 minutos e que um minuto equivale a 60 segundos. Dessa forma, uma hora corresponde a 3.600 segundos. Assim, para mudar de hora para minuto, devemos multiplicar por 60. Por exemplo, 3 horas equivale a 180 minutos. Por quê? 3 vezes 60 dá 180. O diagrama abaixo, ele apresenta operações que devemos fazer para passar de uma unidade para outra. A tia vai mostrar como é que nós passamos de hora para minuto, porque eu sei que uma hora tem 60 minutos, então eu vou multiplicar a quantidade de minutos que ela quer e transformar em minutos, ou em horas, ou em segundos. Se eu tenho um minuto, eu quero transformá-lo. Um minuto em hora, eu vou dividir por 60. Se eu quero transformar em hora em minutos, eu vou multiplicar por 60. Se eu quero transformar segundo em minutos, eu vou dividir por 60. Se eu quero transformar minutos em segundos, eu vou multiplicar por 60. O central é o minuto. Então, um minuto, se eu quero transformar segundo em minuto, eu divido. Se eu quero transformar minuto em hora, eu divido por 60. Invertendo, se eu quero transformar hora em minutos, eu multiplico. Se eu quero transformar minutos em segundo, eu multiplico. Divido por 60, multiplico por 60. Em algumas áreas é necessário usar medidas com precisão maior que o segundo. Nesse caso, usamos seus submúltiplos. Assim, podemos indicar o tempo decorrido de um evento em décimo, centésimo ou milésimo de segundo. Por exemplo, nas competições de natação, o tempo de um atleta é medido com precisão de centésimo de segundo. Geralmente nós medimos nosso tempo através das horas, dos segundos, dos minutos. Mas nem sempre é só com a hora que nós verificamos nosso tempo. Nós também podemos outros meios de nós medirmos o tempo e controlar os dias do ano, utilizamos o nosso calendário. A história da humanidade surgiram vários calendários, mas que nós mais utilizamos hoje no Brasil é o calendário gregoriano, que ele é dividido em 12 meses, que cada mês possui 30 a 31 dias, exceto o mês de fevereiro, que tem 28 dias, que é de 4 em 4 anos. A Terra, para dar a volta em torno do Sol, ela gasta 366 dias, um dia a mais. Por quê? Porque ele vai juntando a quantidade de tempo de 6 minutos que passam, 6 horas, 6 minutos que passam, e vai juntando, que forma 24 horas, certo? Então, dentro de 4 em 4 anos, a Terra gira 29 dias, certo? De 4 em 4 dias, no mês de fevereiro, dura 29 dias, mas geralmente é 28 dias. Então, os meses do ano
que nós também, que foi o nosso calendário, ele foi dividido em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São os meses do ano que foi dividido o nosso calendário. A tia mostrou para vocês, mostrando aí para vocês, um calendário desse ano. Como é que foi dividido? Também é uma medida de tempo que nós medimos os nossos dias, os meses e o ano que nós se encontramos. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Essa aula também está lá no nosso canal, está na nossa plataforma digital. No livro de vocês dão uma olhadinha, dão uma estudada, façam a atividade de vocês para vocês aperfeiçoarem o aprendizado e o conhecimento de vocês. Então, um beijo, um abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.